Bom dia para todo mundo. Vamos lá para a primeira correção de cilindro, né? A primeira lista. Então vamos lá para o número 1. Um cilindro reto tem raio de 3 centímetros e altura de 5 centímetros. Determine a área da base. Então aqui, meus crianças, o que a gente estava vendo? A gente viu várias fórmulas, né? A gente viu que o cilindro, ela tem a base redonda, tá? Aqui a gente tem uma circunferência, né? Na base de cima, base de baixo, e na lateral aqui é como se a gente tivesse um paralelepípedo, né? Se a gente fosse abrir, daria um retângulo, é isso? Então vamos lá, a área da base a gente tem essa fórmula aqui, que eu chamei de AB, né? Que é a fórmula da área do círculo, basicamente, né? Que todo mundo já conhece. É igual ao π vezes o raio elevado ao quadrado. O valor do π, em alguns problemas ele vai pedir para a gente substituir com 3,14, 3. E outras vezes ele não vai comentar nada, como aconteceu aqui. Se ele não pediu nada, é só a gente repetir. O valor do R, que seria o raio, né? O raio aqui é do centro da circunferência até a extremidade aqui, né? Aqui a gente tem o valor de 3 centímetros que ele é enunciado, então vai ser esse valor que a gente vai substituir aqui. E o quadrado repete. Resolve a potência, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então a resposta vai ser 9. O π vai junto, né? Como a gente está falando, de área centímetros quadrados, tá? Então essa daqui foi a letra A. Na letra B, ele pede a área lateral. A área lateral, né? Eu chamei aqui de AL. E a gente viu essa fórmula aqui, que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. 2 repete, o π também repete, o raio é 3, né? E a altura aqui é 5, então colocou 5 aqui. Agora é só a gente multiplicar esses números inteiros aqui. 5 vezes 3 vai dar 15, 15 vezes 2, 30. Então vai ficar 30 π centímetros quadrados, a área lateral. Na letra C, ele pede a área total. A gente pode fazer isso aqui de duas formas. Ou a gente pega aqui a área da base, que a gente achou 9 π centímetros quadrados, que é uma base só, multiplica por 2, né, já que a gente tem duas bases, e depois soma com a área lateral que a gente achou 30, tá? A gente faz isso. Ou a gente pode substituir na fórmula que a gente viu também, que é essa daqui, ó. 2πr, o raio, né? Dentro do parênteses, raios mais altura. Que foi o que eu fiz aqui, ó. O raio aqui é 3, então vai entrar 3 aqui. E aqui também, ó, porque tem dois raios, né? O raio entra duas vezes nessa fórmula. Mais a altura aqui e o 2π, que é da fórmula, repete. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. 3 mais 5, 8. Aí multiplica o resto agora. Vai ficar 8 vezes 3 vezes 2, que vai dar 48. Pi, que repete aqui, centímetros quadrados vai ser a área total, tá? Então, essa aqui foi a letra C. Se eu fosse multiplicar duas vezes a base, né, já que eu tenho duas aqui, daria 18, né? 18 mais a área lateral aqui, que é 30, daria 48 π também. Daria a mesma resposta que substituindo na fórmula, tá? Então, tanto faz a forma que vocês forem resolver, que vai dar no mesmo. Vamos lá para a letra D, volume, né? Fórmula do volume é essa daqui. Vamos substituir, ó. O raio substitui aqui, vai ficar 3 ao quadrado, né? Já que o raio é 3, vezes a altura aqui, que é 5. Primeiro resolve essa potência. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 vezes esse 5 aqui vai dar 45. Então, a resposta vai ser 45 vezes π, 45π, centímetros cúbicos, já que a gente está falando de volume, tá? Então, essa foi a número 1. Vamos para a número 2. Qual é a capacidade, né, quando ele está falando de capacidade, é volume, de uma lata de molho de tomate, cuja altura é 11 centímetros e o raio é 4 centímetros? Então, fiz aqui, ó. Desenhei essa lata, que eu troquei a ordem, tá? Botei a 3 em cima, botei a 2 embaixo, fiz uma confusão danada. Então, aqui a altura é 11 centímetros e o raio aqui é 4, né? Ele pediu pra gente achar a capacidade, então é só a gente achar o volume. O volume vai ser o π vezes o raio, que é 4 elevado ao quadrado, né? Que é da fórmula, vezes a altura, que é 11. Eu substituir aqui. Resolve a primeira potência, né? 4 ao quadrado vai ser 4 vezes 4, 16. 16 vezes a altura, que é 11, vai dar 176. O π vai junto, né? Então, 176 π centímetros cúbicos, é o volume dessa lata de extrato de tomate. Foi a 2, vamos para a 3. Quantos centímetros quadrados de material
são usados aproximadamente para fabricar uma lata de óleo com 19 centímetros de altura e 4 centímetros de raio. Aqui, gente, olha só. Olha o que aconteceu aqui. Ele pediu centímetros quadrados, né? Se a gente tiver com dificuldade em entender se ele está pedindo área, se ele está pedindo volume, é só a gente ver a unidade de medida que ele está pedindo. Ó. Centímetros quadrados é sempre área, tá? Então, o que ele está pedindo aqui? Quanto de material a gente vai ter que usar para fabricar uma lata dessa? Então, aqui, olha, a gente tem uma lata, né? Ela fechadinha, né? Ele está afirmando aqui que a altura dessa lata tem 19 centímetros e o raio que tem 4 centímetros. Quando ele pede esse tipo de coisa aqui, quantos centímetros quadrados de material a gente vai usar? A gente está pedindo aqui para descobrir quanto que a gente vai usar de material para a fabricação dessa lata, por exemplo, ela planificada, ela aberta. Ó. Então aqui a gente tem essa lateral, que é esse retângulo, ela está aqui aberta, tá vendo? Abri, recortei. Aqui a gente tem o fundo dessa lata, que é um círculo, e que a gente tem aquela tampinha, né? A parte de cima dessa lata, que também teria o raio de 4 centímetros. Então, o que a gente tem que descobrir aqui é quanto de material a gente vai fazer para fabricar isso aqui. Então, se a gente usar a fórmula da área total, né? Coloquei a fórmula da área total aqui e vou substituir, ó. 2π repete, né? O raio é 4, entrou 4 aqui e aqui, mais a altura que é 19 aqui. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. 4 mais 19, 23. 23 vezes 4 vezes 2 vai dar 184. Como tem o π, coloco o π junto aqui. Centímetros quadrados. Essa aqui vai ser a área dessa lata, tá? Essa foi a 3, vamos para a 4. Um reservatório cilíndrico tem altura de 10 metros e diâmetro de 4 metros. Determine a capacidade em metros cúbicos, ou metros cúbicos é volume, desse reservatório. E vamos prestar atenção no seguinte aqui. Olha só, aqui ele deu diâmetro, tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Por quê? Existe uma diferença. Existe uma diferença do diâmetro para o raio. O que é o diâmetro? Vou botar aqui a base dessa latinha, né? Um círculo. O diâmetro, gente, nada mais é que a medida daqui até aqui. Ele vai de uma extremidade até a outra, tá? A gente vai passando uma reta aqui. Isso tudo é o diâmetro, tá? E o raio já é o valor do centro dessa circunferência até a extremidade. Então, o que a gente pode observar aqui? Que o raio vai ser sempre a metade do diâmetro, ó. Aqui a gente teria um raio e aqui já seria o dobro, né, do raio, que já seria o diâmetro. Então, toda vez que ele der um diâmetro nesse tipo de problema aqui, e a fórmula exigir o raio, como acontece aqui, não tem como a gente substituir o diâmetro no raio, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar o valor do diâmetro, que é o dobro, e dividir por 2, para a gente encontrar o raio. Então, num reservatório cujo diâmetro é 4 metros, o raio vai ser a metade, que é 2. Se eu tenho um reservatório cujo diâmetro é 6 centímetros, por exemplo, o raio vai ser 3 centímetros, sempre a metade, tá? Então, na hora que eu for substituir aqui, ó, aqui é o reservatório. A altura tem 10, se o diâmetro é 4, o nosso raio vai ser 2 metros, e vai ser esse valor que eu vou substituir na fórmula. E uma outra coisa importante, tá? Eu não tinha botado no problema, mas depois eu botei na descrição da atividade. Substitui o valor do π com 3,14, tá? Que é o valor aproximado do π. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai precisar na letra B, tá? Então, olha só. O volume vai ser igual ao π, que ele pediu para substituir com 3,14, vezes o raio, que é 2 metros elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Resolve a primeira potência, 2 ao quadrado vai ser 4, e agora a gente pode multiplicar tudo, ó. Vai ficar 3,14 vezes esse 4 vezes 10, que multiplicando tudo, vamos encontrar 125,6 metros cúbicos. Tá? Então, essa daqui é a capacidade volumétrica desse reservatório. Aí, na letra B, o que ele está pedindo aqui, ó? Se para encher 1 metro cúbico leva-se aproximadamente 1 hora, quanto tempo vamos levar para ele ficar completamente cheio? Então, ele está afirmando aqui que para 1 metro cúbico, para encher 1 metro cúbico desse reservatório, ele leva 1 hora, né? Então, 125,6 metros cúbicos,
Quantas horas a gente vai levar para encher ele totalmente? A gente pode chamar de x. Esse daqui é bem simples, né? Se uma hora é 1 metro cúbico, 125,6 metros cúbicos vai ser igual a 125,6 horas. Mas nem sempre vai ser tão simples assim. Quando isso acontece, a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada. A gente vai multiplicar o x vezes o 1 e o 125,6 vezes 1 aqui, ó. Então, 1 vezes x vai dar um x, por exemplo, né? Ou só x, não tem necessidade de botar esse 1 aqui na frente. Que vai ser igual a 125,6 vezes 1, que vai dar 125,6 mesmo, né? O 1 passa dividindo, que vai dar 125,6 mesmo, tá? Isso aqui seria a quantidade de horas que levaria para a gente encher completamente esse reservatório. Se a gente quisesse, se ele estivesse pedindo para converter isso aqui para dias, só de curiosidade, tá? Que isso pode acontecer em outro problema. É só a gente pegar essa quantidade de horas aqui e dividir pelas horas que tem um dia. Um dia tem 24 horas, né? Então, para eu descobrir a quantidade de dias, eu pego esse valor, divido por 24, que a gente vai encontrar 5,23, tá? Seria a mesma coisa 5,23 dias. Então, esses dois valores estariam corretos, tá? Terminamos aqui, então, essa folhinha.